Aninha, me conta, como funciona o sistema previdenciário belga? Ou você prefere começar pela Alemanha? Você que sabe. O sistema deles é um pouco mais simples do que o nosso, mas não deixa de ser complexo, porque todo sistema previdenciário é complexo. A gente sempre tem que lembrar isso, não é fácil. Na Alemanha, por exemplo, hoje você precisa ter no mínimo 5 anos de tempo de contribuição para conseguir pedir a sua aposentadoria. E claro que você também tem que respeitar a idade, que hoje é 65 anos,9, mas até 2029 será 67 anos. Eles terão esse escalonamento de idade igual tá acontecendo aqui no Brasil, porque eles estão passando por uma reforma. Certo. Mas essa é a única forma de se aposentar? Aí nós temos outras formas de aposentadoria, que seria a aposentadoria por invalidez, que eu acho que ninguém quer aposentar por invalidez. Também temos a pensão por morte. Mais ou menos são esses os principais benefícios que nós temos na Alemanha hoje. Certo. E na Bélgica, como funciona? Na Bélgica, é um pouco parecido com o da Alemanha. Também você tem que atingir uma idade mínima, que hoje é 65 anos, e minimamente 45 anos de tempo de contribuição. Mas aí que... 45 anos? Pois é. Misericórdia. A pessoa tem que começar a trabalhar com 10. Mas o importante é lembrar que tem alguns períodos que são somados como tempo de contribuição na Bélgica que não foram necessariamente trabalhados. Então, a gente também tem esse pulo aí, muito importante. Então, não é, ai meu Deus, eu preciso contribuir interruptamente por 45 anos, senão eu nunca me aposento na Bélgica. Não. Então, você precisa ver quais são esses períodos que serão computados como tempo de contribuição e também vai contar para o valor da sua aposentadoria. E aí sim você vai conseguir se aposentar na Bélgica. Caramba! Cada um com sua complexidade, realmente, viu? Nada é fácil nessa vida. Essa vida de adulto é complexa. Me diz uma coisa, a gente já conheceu, né? Como eu disse, lá no episódio 2, a gente já conheceu quais são os benefícios disponibilizados pelo sistema previdenciário do Brasil. Então, a gente sabe que tem o auxílio reclusão, a gente sabe que tem o auxílio maternidade, salário maternidade, a gente tem os auxílios referentes à incapacitação, né, para o trabalho de diversos níveis, diversos tipos. E lá também existem todos esses benefícios para quem? Para o brasileiro que está vivendo na Alemanha, que está lá trabalhando direitinho, contribuindo mensalmente. Como é que funciona? Ele tem acesso, mesmo sendo imigrante, a todos esses benefícios? O sistema é igual? Como é? Se você hoje trabalha na Alemanha ou na Bélgica e contribui, porque se você trabalha, então você é um segurado em tese obrigatório, né? Tanto na Alemanha quanto na Bélgica. Então, se você trabalha e contribui, sim, você vai ter direito, por exemplo, ao salário maternidade que existe nos dois países. E são salários maternidades de tempo muito bons e grandes. Então, isso é uma vantagem bem legal. Certo. E lá também existe, né, guardadas as restrições, né, que eu imagino as especificidades, que aí tem que contratar sua consultoria para poder você fazer a análise específica de cada caso, mas lá também existe, né, no geral, esses outros benefícios também, né, no caso de incapacitação para o trabalho, todos essas outras seguridades que existem, também existem lá, tá? Assim como existem no Brasil. É porque na minha cabeça, veja só, às vezes eu comparo o Brasil aos Estados Unidos, e pra mim os Estados Unidos é muito louco, porque meio que eles não dão segurança nenhuma pra pessoa, sabe? Tipo, saúde, por exemplo, que a gente é muito acostumado a ter o SUS, a gente fala muito mal do SUS no Brasil, mas o SUS é incrível. Aqui em Portugal também existe um sistema público de saúde, o particular, claro, que te dá uma assistência melhor, mais rápida, mas você não vai passar perrengue, tipo, você não vai deixar de ser atendido e você não vai precisar decretar falência porque você não pode pagar por um exame ou por uma consulta médica, você vai ser atendido. Sim, o sistema público de saúde aqui em Portugal está em crise também, mas porque muito da crise do sistema público aqui de Portugal é de imigrantes, pessoas que vêm de outros países, descem aqui no aeroporto de Portugal e vão direto para o hospital. Por quê? Porque eles não têm, no país de onde eles vêm, uma condição, né? O país não oferece esse serviço público gratuito, a pessoa não consegue pagar, tá falida já e vem para Portugal se tratar aqui.
não vai para o SUS, porque o SUS a gente já tem 200 milhões de pessoas para tratar. As pessoas não vão para o SUS, né? Não vão para o Brasil. Apesar de que tem gente que vai para o Brasil, porque o Brasil também tem serviço de saúde de ponta. Isso tudo a gente descobre depois que a gente tá vivendo fora, tá? Enquanto a gente tá vivendo no Brasil, a gente só sabe falar mal. Mas depois que a gente tá vivendo fora e tá passando perrengue, aí a gente consegue entender muita coisa que a gente não entende quando a gente é morador, porque morador só sabe reclamar, não tem jeito. Mas, aí, quando eu comparo com os Estados Unidos, que não tem diversas situações, assim, de proteção para a população, às vezes eu fico na cabeça assim, talvez não tenha também, mas o que eu vejo é que os países europeus que têm impostos muito, muito altos, né? Aqui é fácil você chegar no imposto de 48%, 52% no mês. É fácil. Então, muitas pessoas quando querem imigrar para a Europa, elas às vezes me procuram, né? Me procuram lá, a contadora do imigrante, querendo arranjar uma forma de pagar menos imposto na Europa. Gente, não tem como você pagar menos imposto na Europa. Porque aqui você tem todo um sistema que foi criado para dar suporte à população. Então, a gente vê países europeus que têm essa questão do auxílio maternidade por 2 anos para a mulher. A gente vê todo um suporte e o imposto para cobrir tudo isso é muito caro. Então, se você quer vir para a Europa e não pagar imposto, esqueça. Primeira coisa que eu digo. Segunda coisa, você vai conseguir benefícios muito bons, mas somente se você estiver regular no país e contribuindo com a segurança social, né, Ana? Exatamente. É muito importante sempre lembrar que quando você migra para um país, você também tem que pensar na sua velhice e mesmo que ele não tenha um acordo previdenciário com o Brasil, como é o caso dos países que a gente está falando aqui todas essas semanas, é importante porque você não pode ficar desamparada. Então, chega casos aqui para mim, assim, mas eu estou há 15 anos na Alemanha e não tenho 4 anos de contribuição. E aí? Como que fica? É muito triste você trabalhar todo esse tempo e não ter esse tempo reconhecido na sua velhice. Então, você tem que prestar muita atenção nisso, porque, por exemplo, na Alemanha, o mínimo para se aposentar são 5 anos contribuídos. Então, se você não tem, o que a gente vai fazer? Alguns países, eles permitem o saque de todo esse valor que você já contribuiu e alguns não. Então, você precisa ficar de olho nisso. E aí, eventualmente, se você voltar para o Brasil ou quiser se aposentar na Alemanha, você consegue usar esse tempo, tanto do Brasil quanto na Alemanha, e aí a gente vai fazendo toda uma análise, né, para não ficar o seu benefício prejudicado financeiramente lá na frente. Então, Ana, é exatamente isso que acontece, né? Eu vejo muito aqui, né, nas consultorias da Contadora do Imigrante, eu também entrevistei outras advogadas aqui, inclusive, semana que vem vai sair a entrevista que eu fiz com a Arine, que é uma advogada tributarista, mestre aqui em Portugal, e ela fala exatamente sobre isso. A gente só procura ver a nossa questão fiscal quando a gente recebe a notificação das finanças ou da Receita Federal, ou para você onde estiver, quando você receber a notificação aí da Receita Federal do país onde você está. E quando é que a gente vai se preocupar com a nossa previdência? Na hora de aposentar, e aí já é tarde, já não dá para fazer um planejamento, já não dá para poder organizar o tempo de que você precisa contribuir, quanto você precisa contribuir, não dá, porque se você tem 30 anos e está querendo fazer um planejamento, você consegue dizer, olha, você precisa contribuir com tanto por tantos anos para ter tal retorno, mas se a pessoa já te procura com 60 anos, como é que vai fazer? Se ela não teve um planejamento, se ela, de repente, ficou muitos anos trabalhando ilegalmente em outro país e também não ficou contribuindo de forma avulsa para o Brasil, né, o que daria para ela pelo menos uma segurança no Brasil, não fez investimentos, não pensou nessa parte, só estava pensando em sobreviver. Não tem problema nenhum você pensar só em sobreviver, tá? Mas é porque você tem que pensar em sobreviver a longo prazo. Não adianta você pensar na sua sobrevivência hoje, se depois, quando você não conseguir mais trabalhar, você não vai ter condição nem de trabalhar para você e nem vai ter nenhum suporte. Então, gente, é muito, muito importante. Por que a Ana Beatriz está aqui comigo todas essas semanas? Porque eu acho de extrema importância essas duas organizações da sua vida, tanto a fiscal, para que você não pague impostos a mais, para que depois você não seja multado por uma coisa que às vezes você não fez por querer, você fez por desconhecimento. A mesma questão é a questão previdenciária, e eu acho que a questão previdenciária talvez seja até mais importante. Por quê? Se você tem um rendimento mais baixo, talvez a questão tributária não seja uma preocupação para você, pois você pode estar na faixa de isenção durante todo o tempo, não tem enviado valores para o Brasil, ok.
Mas e depois quando você não puder mais trabalhar? Isso realmente me preocupa. Me preocupa o número de pessoas que eu vejo que não tem nenhuma preocupação com isso, sabe? Me preocupa que não tem preocupação com isso. Porque não faz a menor ideia de como é que vai ser. É tipo, deixa a vida me levar. Sim, mas deixa a vida me levar. Hoje em dia você não vive mais até os 50, 60 anos. Hoje em dia você vive até os 80, 90. Como é que vai ser esse fim de vida que você vai ter? Vai ser confortável? Vai ser com o mínimo necessário? Vai ser sem nem ter o mínimo? Vai ser sem ter o mínimo ainda por cima em outro país, sabe? É muito importante pensar sobre isso. Se vocês estão ouvindo isso hoje, se vocês não têm condição hoje de procurar um advogado previdenciário para poder te ajudar nesse processo, pelo menos procure se informar, procure pensar sobre o assunto, pensar como é que você vai juntar dinheiro para esse momento, quando você não vai mais poder estar trabalhando, né? Não vai ter mais essa força de trabalho, né? Exatamente. Muito importante. Então, Ana, me conte. Brasil e Alemanha. Vamos entrar agora nos acordos, né? Eu tô aqui enrolando e as pessoas querem saber, o povo quer saber. Bora para os acordos Brasil e Alemanha. O que é que eu posso levar do Brasil para a Alemanha? Trabalhei aqui no Brasil 10 anos e fui trabalhar na Alemanha como TI, por exemplo, que é a maioria dos clientes que eu atendo lá na Contadora do Imigrante. Tecnologia da informação, desenvolvedores de sistema. Estão indo para a Alemanha, vão trabalhar lá, mas já trabalharam por 10 anos no Brasil. E aí, como é que fica? Tudo vai depender do quanto você pode investir ou não. Eu já falei isso em outros episódios e eu vou continuar repetindo. Caso você tenha dinheiro que você vai conseguir continuar contribuindo para o Brasil, para se aposentar tanto no Brasil quanto na Alemanha, cada um nas suas regras, contribuindo exclusivamente separadamente, ao meu ver, vai ser a melhor opção que você tem. Vou falar mais uma vez. Lembrando que quando você vai usar do acordo internacional, você vai usar o tempo de contribuição. Você não leva junto com você o valor que você contribuiu no país. Então, o valor que foi contribuído na Alemanha, ele vai continuar na Alemanha. O valor que foi contribuído no Brasil, ele vai continuar no Brasil. E aí, se esse tempo que você contribuiu, por exemplo, no Brasil, for muito maior que você contribuiu na Alemanha, consequentemente, a sua aposentadoria vai ser muito baixa. E lembrando que não existe um mínimo para ser pago em relação à Alemanha. Então, você pode sim receber pouco ou receber um tanto ok para sobreviver na Alemanha. Ai, lá vem você com esse negócio de não garantir o mínimo para as pessoas. Quem foi que fez esse acordo? Pai, me dá aí o nome que eu quero falar com essa pessoa agora. Pois é. Mas... eu vou contar, nem então. posso, né? Tem vários acordos que o Brasil faz parte, que inclusive o Brasil também não garante o mínimo. E eu nem posso falar com essas pessoas, porque pelo que você me disse, tem acordos que foram assinados em 1700 e não sei quando, né? Gente, eu não posso nem reclamar com quem fez, gente. Que absurdo isso. Realmente, tem acordos bem antigos. Por exemplo, o da Itália, ele é bem antigo. Absurdo isso. Tá, então eu quero aposentar na Alemanha. Eu sei que na Alemanha eu preciso ter... Quantos anos de contribuição na Alemanha? Mínimo 5. 5 anos de contribuição e quantos anos de idade? Até 2029 vai ser 67. Então eu tenho que ter no mínimo 5 anos de contribuição, o que eu sei que deve me dar uma merreca, 100 euros por mês, só para poder comprar água. Quase 70 anos de idade. Beleza. Aí eu sei que eu já tenho 10 anos no Brasil. Vou levar esse tempo do Brasil para a Alemanha, porque eu já sei que eu não pretendo voltar ao Brasil, eu não pretendo mais viver no Brasil. Vou levar para a Alemanha. E no momento em que eu levo o meu tempo do Brasil para a Alemanha, é como se eu encerrasse a minha conta no INSS. Eu não posso mais questionar nada, eu não posso mais pedir nada, eu não posso mais fazer nada. Eu perdi. É isso? Ou eu posso, por exemplo, levar o meu tempo de contribuição para a Alemanha. Digamos, eu tenho 15 anos, levo o meu tempo de contribuição para a Alemanha, deixo 5 anos e aí eu continuo contribuindo com o Brasil. Olha só que loucura na minha cabeça, mas é porque eu sei que os nossos ouvintes são muito loucos também, eles vão me mandar essa pergunta. Eu tenho 15 anos no Brasil, eu levo 10 para a Alemanha e deixo 5 no Brasil e continuo contribuindo com o Brasil e aí eu me aposento na Alemanha. Eu posso continuar contribuindo para o Brasil e depois, quando eu completar o meu tempo no Brasil, pedir aposentadoria lá? Aí a gente vai ter que analisar caso a caso, porque essa realmente é a pergunta do milhão, que é muito importante também de ser feita, né? Então, assim, em tese, sim. Por quê? Porque no Brasil, mesmo você estando aposentado, você pode continuar trabalhando. E se você continuar trabalhando como assalariado, com carteira assinada, necessariamente vai ter o desconto na sua folha de pagamento da Previdência. Então, assim,
Em tese, sim, você pode continuar contribuindo e aposentar no Brasil. Na realidade, é um pouco confuso, porque quando você usa o acordo internacional, em tese você também tem uma aposentadoria compartilhada.